A paz do Senhor Jesus! Nós estamos aqui com o canal Bancada Bíblica. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o poder da palavra. Mas antes disso, nós vamos aqui dar um abraço para os nossos amados que deixou aí nos comentários. Um abraço. A Stephanie e família, um abraço do Bancada Bíblica. Também deixaremos um abraço para o nosso amigo Alan Amaral e a Janaína, uma família abençoada. Que Deus o abençoe. Um abraço aí também a Daiane e o seu digníssimo esposo Felipe, lá da Filadélfia, Estados Unidos. Um abraço aí do Bancada Bíblica. Também um abraço bem apertado para o nosso irmão Diego Venâncio. Que Deus o abençoe. Se você quiser receber um abraço aqui do Bancada Bíblica, vai lá nos comentários e diz: eu quero um abraço. Mas antes disso, você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Maravilha. O nosso texto base de hoje se encontra no Salmo 119. Nós vamos utilizar dois versículos, o verso 11 e o verso 105. O verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No vídeo de hoje nós vamos estar tratando sobre o poder da palavra. O que é palavra de Deus? O que a palavra de Deus produz? Por que a palavra de Deus produz? Nós usamos um texto base aqui que vem falando acerca de alguém guardar a palavra de Deus no coração para não pecar. E é exatamente isso que nós queremos tratar. Por que a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é luz, é lâmpada, simplesmente porque o ser humano, o homem, na pessoa de Adão, pecou. Então agora o seu caminho está escurecido. As suas vidas estão escuras, agora você está em trevas, está na escuridão. Só que Deus é misericordioso e providenciador. O que é isso? O maior desejoso de ter um elo com o ser humano é o próprio Deus. Então esse próprio Deus traz condição do ser humano se achegar a Ele, estar com Ele, caminhar com Ele, viver com Ele. Então vamos ver aqui que o que é a palavra de Deus? É nada mais, nada menos do que o elo de Deus para com os homens. O Deus eterno manda a tua palavra, entrega a tua palavra ao ser humano para que esse ser humano encontre o caminho, para que esse ser humano tenha os seus olhos desvendados, para que esse ser humano tenha os seus ouvidos destampados. Para quê? Para que veja e para que ouça. Ouça o quê? Tudo aquilo que é Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Deus quer estar perto do Gutierrez. Deus quer estar perto do William. Deus quer estar perto de você. Deus quer estar perto de nós. Vamos ver que a palavra, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é nada mais nada menos do que a carta magma. É o pilar. É aquilo que nos faz se achegar a Deus. Maravilha. Nós aprendemos aqui o que é a palavra de Deus. Mas tem um ponto bastante interessante que vamos destrinchar aqui agora. O que a palavra de Deus ela produz? Nós sabemos que a palavra de Deus ela produz conversão, a palavra de Deus ela produz arrependimento, ela produz libertação, santificação, regeneração, transformação e vida. A palavra de Deus ela é um combo completo. Normalmente quando as pessoas chegam no delivery, vai fazer o seu pedido, ele pede lá um combo, não é isso? Às vezes sai até infeliz porque não veio tudo que precisava. Só que a palavra de Deus não, ela produz tudo isso que nós lemos aqui, porque ela é um combo completo. Ela é um combo completo. E primeiro, ela produz o quê? Ela produz conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de rota.
É você regressar, pegar o primeiro retorno e mudar de rota, é mudança de rota. Caminho contrário. Exatamente isso, é mudança. O que é conversão? Se você for procurar a etimologia da palavra conversão, você vai ver que é mudança de rota, ou seja, mudança de caminho. Precisamos, por exemplo, a pessoa quando ela está longe de Deus, ela está indo contrário à palavra. Ela está fazendo força contra a palavra, mas a palavra de Deus ela produz exatamente isso. Ela vai mudar a rota, ela vai te mudar de sentido, ela vai te colocar no caminho que você deve ir. Ela produz também o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é abandono de pecado, é mudança de postura. Quando você se arrepende verdadeiramente, você abandona. Isso é o verdadeiro arrependimento. E a gente sabe que o arrependimento ele é produzido somente pela palavra de Deus. E essa produção do arrependimento, o que acontece? Se arrepende, aí produz no ser humano algo chamado perdão. Porque todos aqueles que se arrependem alcança de Deus perdão. E é natural o quê? Todo aquele que se arrepende e encontra perdão está mais junto de Deus, está perto de Deus, ligado a Deus. Isso é o que o texto bíblico diz, né? Eu tô nele, ele em mim, nós somos um só. É a palavra de Deus. Isso é o arrependimento. O arrependimento ele produz exatamente isso, salvação. A palavra de Deus ela produz também libertação. O que é libertação? João, capítulo 8, no seu versículo 32, ele diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que liberta? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem traz libertação. A gente vê por aí, não discordando, mas eu concordo, grandes trabalhos de casas de recuperação e para poder trazer a libertação para quem é fumante, para quem bebe, para quem tem diversos tipos de vício. Mas eu tenho uma notícia bastante importante para você aqui agora no canal Bancada Bíblica. Só quem liberta é a palavra. A palavra de Deus ela tem esse poder de libertação. Ela tira você das trevas e leva você para a luz. E quem é liberto, olha isso é interessante. O verso de número 36 do capítulo 8 de João diz assim: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha isso. Quem não é liberto, ele é escravo do vício, escravo do pecado. Mas quando você é liberto, você é livre. Olha isso, você é tirado, os grilhões são quebrados. E eu fiz capelania e participei de alguns cultos, fiz alguns cultos em várias penitenciárias, e a expressão lá era: cantou a liberdade. O que era cantar a liberdade? Era um detento receber aí o final da sua pena. Cicrano de tal está livre. Aí todos, mesmo que não fosse liberto, estava dizendo o quê? Ficavam felizes, contentes pela liberdade do outro. Por quê? Porque quando você fala da liberdade, eles ficavam pensando: se canta a liberdade do Cicrano e do Beltrano, daqui a pouco vai cantar a minha. Então a liberdade, nada mais, nada menos do que aquele que era privado da sua liberdade, privado do seu ir, estava preso, foi liberto. Se abriu as portas. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz. Abre as portas. Que porta é essa? A porta do céu. O Senhor Deus abriu a porta do céu para que eu e você possamos ser livres, viver. Recentemente, Gutierrez, nós tivemos no evangelismo e nós abordamos um rapaz onde ele estava com o rosto inchado, aparentemente tinha bebido a noite toda, usado droga. E quando nós entregamos o folheto a ele, ele começou a chorar. E nós dizemos a ele: Jesus te ama, qual é o problema? E ele disse assim: o problema é que eu não consigo ser livre. Eu não consigo. Eu já tentei várias vezes querer largar a droga, querer largar a bebida, mas eu não consigo. Isso não sai de mim. Eu tento, mas ela é mais forte do que eu.
Mas ali nós entregamos a palavra de Deus, nós oramos a Ele, e ele, segundo ele se arrependeu. E nós cremos assim que um dia eu quero encontrar esse moço em algum lugar e que ele esteja bem crente, porque a palavra de Deus ela produz libertação. A palavra de Deus produz libertação. Interessante que o texto de João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, ou seja, não é o caminho, é o Filho. Quem liberta é Jesus, quem liberta é a palavra de Deus. Outra coisa, o que a palavra produz? O que a palavra produz? A palavra de Deus, ela também produz santificação. O que é santificação? Santificação é o ato contínuo de buscar a presença de Deus, ou seja, é todos os dias, é um ato contínuo de ser santo, separado, ou seja, separado para uso exclusivo de Deus. A obra, ou seja, é me resguardar, é me preservar diante de Deus. O Salmo de número 130, no seu versículo 5, no seu verso 5, ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Ou seja, santificação é isso, é você esperar Jesus, mas baseado na palavra, esperar o retorno dentro da palavra. A minha vida está pautada na palavra. Tudo que eu fizer tem que ser baseado na palavra de Deus. Ainda que as leis terrenas regem de outras formas, mas a minha vida, quem rege, a minha vida, quem traz as leis aqui é Deus, Aleluia. É a palavra, porque isso é santificação. Não é o viver o que o mundo quer, mas é o viver o que a palavra de Deus quer. Maravilha. Também a palavra de Deus, ela produz regeneração. Quem não se lembra do endemoniado de Gadara, de acordo com o texto bíblico, ele é citado que ele vivia nu, dormia nos sepulcros, dentro dos cemitérios, e de acordo com a palavra de Deus, quando ele teve um encontro com Jesus, quando Jesus foi até aquela cidade, porque Jesus, ele faz essas coisas, isso é maravilhoso, ele vai atrás de uma pessoa para regenerá-la. A hora que ele pega, o que é regeneração? É colocá-la de volta dentro da sociedade. É exatamente isso, é regenerar, dar a ela um novo sentido, um novo viver. E Jesus fez isso com aquele endemoniado. Ele chegou lá, libertou ele foi regenerado, ele foi colocado de volta dentro da sociedade. Num termo ele andava nu, agora ele está andando com roupa. Você vai ver que Deus fez essa regeneração na vida dessa pessoa. Então a palavra de Deus, ela produz regeneração. Também a palavra de Deus produz. E vamos ver que no caso do gadareno, ele andava fora de si, quebrava os grilhões, fazia um algazarra. Quando Jesus chegou, agora ele está sentado em sã consciência, está diferente de outrora, simplesmente porque Jesus, a palavra de Deus, ela regenera. A palavra de Deus, ela é regeneradora. Se eu preciso ser regenerado, você lê mais a palavra. Aleluia. Lê mais a palavra. A palavra de Deus, ela ainda é esse alimento diário. A palavra de Deus também, ela produz transformação. Saulo, ele foi transformado por Deus. E interessante é que quando essa transformação chega na vida de Saulo, até o nome muda. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Interessante que em Efésios ele diz assim nos seus versos primeiros: estou aqui, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Antes de perseguidor, agora ele virou prisioneiro. Olha o que ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Uma vida transformada é isso, é viver baseada em Cristo, é você saber que Cristo está diante de ti e que você tem que viver Cristo todos os dias. O Saulo, ele vem dizendo lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1, verso 2, o que? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que aconteceu com Paulo? O Paulo, ele teve uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. A mente dele não é mais a mesma. Por quê? Porque ele não anda mais segundo o conceito do mundo, não anda mais segundo o conselho dos ímpios, não anda mais segundo aquilo que não é de Deus, não anda mais segundo aquilo que é a sua própria vontade. Agora ele anda segundo
a palavra do maravilhoso Deus. Esse Deus transforma e ainda transforma. Isso é transformação. Aleluia. Isso é transformação. Podemos citar vários acontecimentos, mas acho que Paulo é o suficiente, né, Gutierrez? Isso é uma transformação diferenciada. Deus, ele faz isso. A palavra de Deus, ela também produz vida. Vida. A palavra de Deus, ela produz vida. Hebreus capítulo 4, no verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva. Uma palavra viva produz vida. Uma palavra viva produz vida. Quem não se lembra quando Jesus chega em Betânia? A Bíblia diz que Lázaro já estava 4 dias morto. A sua irmã já estava desesperada, você não precisava ter mais vindo, Jesus. Mas ele disse: ainda que esteja morto, viverá. E ele disse mais: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Espírito de Deus. Olha que negócio magnífico, pastor Aleluia. Gutierrez. A palavra de Deus, ela produz vida. Ela produz vida. Isso é interessante. Quando Jesus chegou lá, as irmãs de lá já não estavam mais... Já está fedendo, já faz 4 dias. Mas olha a palavra. Lázaro, sai para fora. Diz a Bíblia que os moços removeram a pedra e Lázaro saiu andando. Vida. E o morto ressuscitou. Aleluia. E o morto ressuscitou. Aleluia. Porque a palavra de Deus produz vida. Quem não se lembra também da viúva de Naim, que ela estava com seu filho morto. Diz o texto bíblico que já estava fazendo culto fúnebre. Já era. A minha esperança está morta. Mas de repente veio a palavra viva que desceu do céu, chamada Jesus, naquela cidade. E Jesus disse: eu tenho que parar esse funeral agora. Olha que palavra linda. Mulher, não chores. Quando a palavra de Deus produz vida, a tristeza sai e entra a alegria. Porque a palavra de Deus produz essa vida. Menino, levanta. Menino, levanta. A palavra de Deus. A palavra de Deus produz, ela tira do caixão e deixa de volta para a vida. Ela tira do sepulcro e traz a vida. A palavra de Deus, ela é viva. Viva, ela produz vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus produz. Nós acabamos de falar o que ela produz. Por que ela produz? Abra vossas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 19. Capítulo de número 19. Vamos ler aqui o verso de número 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Por que a palavra de Deus produz? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é algo divino. Se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário por nós e tem autoridade para produzir tudo isso que nós dissemos aqui. Quer ser feliz? Viva a palavra de Deus. Quer ser feliz? Aplica a palavra de Deus na sua vida. Quer ser feliz? Seja cheio da palavra de Deus. Palavra de Deus cura, palavra de Deus liberta, palavra de Deus edifica, palavra de Deus restaura. Quer mudança na família? Aplique a palavra de Deus. Quer mudança nos seus filhos? Aplique a palavra de Deus. Quer mudança na sua vida? Aplique a palavra de Deus. Por quê? Para os que perecem, para os que não são salvos, para os que não querem saber de Deus, a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder, é poder, é poder, é poder de Deus. Aleluia. A palavra é poder. Aleluia. Por que ela produz?
Simples. Olha o texto de Apocalipse 19:13. E tinha um com vestes salpicadas de sangue. Quem foi que estava com as vestes salpicadas de sangue, pastor Gutierrez? O nosso amado, Jesus. o nosso Redentor, Jesus. nosso Transformador, Jesus. nosso Regenerador, Jesus. o nosso Salvador, Jesus. nosso maravilhoso. Jesus. Aleluia, aleluia. Palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus. Não há outro se não for Jesus. Tito diz, ele é o nome sobre todo O nome. Então leve isso para o seu lar. Palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre o poder da palavra. Queremos agradecer mais uma vez você por estar nos acompanhando. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Que Deus te abençoe. Até.